Bom, 22 de abril de 2021, começamos mais uma palestra, mais um seminário do nosso ciclo de palestras do PPG-BMC Unirio, né? Temos hoje o prazer de receber a doutora Clarice Monteiro Rodrigues dos Santos. Desde já agradecemos o aceite para apresentar sua palestra e seu trabalho. Ela é graduada em biomedicina, né, pelo IBMR do Rio de Janeiro, né? Ela tem mestrado em biologia molecular e celular pela Unirio, em 2016, né? Então, aqui pelo programa. Doutorado em microbiologia médica pela Unirio também, com um período de sanduíche na Universidade da Califórnia, tá? E também foi fellowship na Austrália, tá? E atualmente ela é pós-doutora em imunologia e integrante do Laboratório de Inflamação e Imunidade na UFRJ. Tá? Ela tem experiência na área de imunologia, né? Principalmente em imunologia celular, e atua principalmente nos temas de gestação, como ela vai colocar aí hoje na palestra, né? HIV, HCV, e autoimunidade. E na área de biologia molecular, com ênfase em virologia, atuando principalmente em arboviroses. E é um prazer receber uma egressa do programa, né? Aqui da Uni. É uma egressa de sucesso, né? Então é importante a gente trazer isso para os nossos alunos. E também a importância do programa na formação de pesquisadores que acabam se espalhando Rio de Janeiro e Brasil afora e mundo afora, né, no seu caso, né, que também trabalhou em diversas instituições fora do país. Então, é um prazer recebê-la, tá, Clarice? A palavra, se alguém quiser colocar alguma palavra, de repente a professora Cleonice, não sei. Mas fique à vontade, seja bem-vinda, agradeço o aceite e você tem a palavra. A honra é toda minha. Muito obrigada a todos aqui presentes. Muito obrigada pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui hoje, apresentando para vocês o meu trabalho. Eu vou colocar aqui, já na página, compartilhar. Só confirma para mim se foi, por favor. Foi, né? Perfeitamente. Ótimo. Seu PowerPoint está abrindo. Isso. Você pode clicar em ocultar, né, essa barrinha, né, que aí não vai te atrapalhar. Boa. Isso, perfeito. Então, muito obrigada pela presença de todos. Como já foi dito anteriormente, agora, meu nome é Clarice Monteiro, eu sou membro do Laboratório de Inflamação e Imunidade na FRJ atualmente. Mas hoje eu vou apresentar os meus trabalhos provenientes da minha trajetória científica dos últimos anos, no que diz respeito à imunomodulação da resposta imunohumoral na gestação, em decorrência dos hormônios gestacionais. Eu ia falar um breve relato sobre o meu currículo, mas ele já falou. Então, só resumindo, de uma forma resumida, eu sou, como ele disse, eu sou graduada em biomedicina pelo IBMR, eu tenho mestrado pelo programa em biologia celular e molecular, eu tenho doutorado em microbiologia médica humana pela UERJ, doutorado em sanduíche pela Universidade da Califórnia, e atualmente eu sou pós-doutorando em imunologia pela FRJ. E lembrando que, na verdade, os trabalhos que eu vou mostrar hoje, eles estão relacionados à minha trajetória do meu mestrado e do meu doutorado, que foi desenvolvido na Unirio, no Laboratório de Imunofisiologia e Imunopatologia dos Linfócitos T. Então, brevemente, nós sabemos que o sistema imunológico ele é composto por células e moléculas capazes de identificar, confinar ou eliminar potenciais micro-organismos causadores de doenças. E, dentre as células do sistema imunológico, estão os linfócitos TCD4, que a partir de sinais mediados pelas células apresentadoras de antígeno em resposta a um estímulo antigênico, esses linfócitos TCD4 virgens, eles podem ser diferenciados em fenótipos efetores,
capazes de expressar diferentes marcadores e produzir diferentes citocinas e, consequentemente, exercer diferentes funções. E dentre esses subtipos, então, dos linfócitos TCD4, existem os linfócitos T auxiliares foliculares. Os linfócitos T auxiliares foliculares, eles são classicamente encontrados nos órgãos linfóides secundários e caracterizados por produzir a citocina IL-21, por expressar o fator de transcrição BCL6 e o receptor de quimiocina CXCR5. A expressão do CXCR5, ela permite que essas células migrem em direção aos folículos nos órgãos linfóides secundários, em detrimento da produção de CXCL13, que é mediada pelas células foliculares. Então, uma vez nos folículos, essas células, então, elas podem exercer suas funções, que estão basicamente associadas ao auxílio dos linfócitos B na sua sobrevivência, na sua maturação, na sua proliferação e na sua diferenciação em células B de memória ou em plasmócitos secretores de anticorpos. Então, a função das células T foliculares estaria associada a uma melhor capacidade da resposta imune humoral, associada, então, a uma promoção do centro germinativo e também envolvida nos processos de maturação de afinidade e de troca de classe de anticorpo. Uma vez, então, exercida as suas funções, as células T foliculares elas podem sair dos folículos e passar a compor o pool de células T foliculares de memória circulantes. E essas células T foliculares circulantes, além de serem caracterizadas por expressar o CD45RO, que é um marcador de superfície para células de memória, ela seria capaz, na verdade, de reduzir a expressão do fator de transcrição BCL6 e também de expressar o PD1 e o ICOS, que estaria associado à sua funcionalidade. Mas, além disso, existem outros marcadores que estariam associados à sua funcionalidade, em combinação com o PD1 e com o ICOS, que seriam o CXCR3 e o CCR6. E, além disso, outros fatores que determinam não só a funcionalidade dessas células, como os diferentes subtipos que essas células podem apresentar, seria a sua capacidade não só de produzir IL-21, como também de produzir IL-10, ou IL-4, ou IL-17, ou interferon gama. Agora, no contexto gestacional, nós sabemos que alguns hormônios, existem um aumento e a modulação de alguns hormônios gestacionais, como, por exemplo, o HCG, o progesterona e o estrogênio. No caso do HCG, nós podemos observar que há um aumento na produção desses hormônios, principalmente durante o primeiro trimestre da gestação, sofrendo, então, um decaimento durante a decorrência da gestação. E o HCG, ele é responsável por estimular o progesterona e favorecer a expansão das células T regulatórias. Já o progesterona, que vai sofrendo uma ascensão de acordo com o aumento dos trimestres da gestação, apresentando, então, maiores concentrações no último trimestre da gestação, ele está relacionado a uma redução das respostas típicas das células TH1 e das funções embriotóxicas das células T maternas. Já o estrogênio, ele apresenta concentrações semelhantes ao progesterona, não em quantidades, mas ele também apresenta uma menor quantidade durante os primeiros trimestres da gestação e também estão em seus maiores picos de concentração durante o último trimestre. Já o estrogênio, ele tem uma função em reduzir as respostas da imunidade celular, em detrimento do aumento de uma produção de IL-10 e de TGF-beta. E, além disso, o estrogênio ele tem sido associado à produção de anticorpos por células B de memória. Então, sabendo dessa resposta imune humoral associada à gestação, nós pensamos que esse favorecimento, né, dessa resposta imunomoral, dessa produção de anticorpos, ela poderia estar associada aos hormônios gestacionais, que poderiam estar favorecendo
uma expansão das células T foliculares circulantes em detrimento de uma redução das células T efetoras. Sabendo disso, o objetivo do nosso primeiro artigo publicado nesse estudo foi avaliar o impacto da gestação na frequência e na função das células T foliculares periféricas. E para esse estudo, nós obtemos amostras de sangue periférico de 30 gestantes no último trimestre da gestação saudáveis e também de 30 não gestantes, então ambas saudáveis, provenientes do Instituto Fernandes Figueira, da Unirio e do Instituto de Imunologia da Universidade da Califórnia. Sabendo disso, nós decidimos avaliar no sangue periférico a porcentagem de células T foliculares, que seriam caracterizadas aqui como sendo CD4, CD45RO, CXCR5 positivas, de acordo com a expressão de ICOS e PD1 nas não gestantes, que foram caracterizadas como sendo NPW, e nas gestantes, que seriam as PW, por citometria de fluxo. E o que nós observamos foi que a gestação ela favoreceu a expansão de células T foliculares de memória circulantes, ou seja, CD4, CXCR5, CD45RO positivas, e também dessas células que expressavam PD1 e ICOS. Agora, no que diz respeito a esse subtipo de células T foliculares associadas à marcação do CXCR3, nós observamos que a gestação ela favoreceu a expansão das células TCD4 e CXCR5 positivas, independente da expressão do CXCR3. E que, além disso, conforme esperado, nós podemos observar uma diminuição nas gestantes na porcentagem dessas células que seriam CXCR5 negativas e CXCR3 positivas. Quem seriam essas células? Seriam associadas, então, a uma resposta do tipo TH1, o que era realmente esperado. E ao avaliar a expressão de PD1 nesses subtipos celulares, nós observamos que houve um aumento na porcentagem dessas células que seriam duplo positivas para CXCR5 e CXCR3 nas gestantes. Em seguida, ao avaliar a produção de citocinas por essas células, ou seja, que seriam CD4, CXCR5 positivas, nós observamos que, novamente, a gestação ela favoreceu a expansão de células T foliculares produtoras de IL-6, de IL-21 e de IL-10, ou seja, citocinas relacionadas à resposta imunomoral e à resposta reguladora na gestação. Quanto à produção de anticorpos, nós observamos que as gestantes elas tinham maiores concentrações de anticorpos IgG anti-citomegalovírus e contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. E ao correlacionar a produção desses anticorpos, nós observamos que houve uma correlação positiva com a produção de anticorpos IgG anti-CMV, com a porcentagem de células T foliculares CXCR3 positivas, bem como com essas células que expressavam PD1, que produziam IL-6 e que produziam IL-21. Quanto à produção de anticorpos IgG anti-HBs, nós observamos correlações positivas com a porcentagem de células T foliculares CXCR3 positivas, PD1 positivas, e também dessas células que produziam IL-21. Por último, nesse artigo, nós decidimos fazer uma correlação com relação à produção dos hormônios gestacionais. E nós observamos que o estrogênio ele correlacionou positivamente com a porcentagem das células T foliculares CXCR3 positivas, dessas células que expressavam PD1, e também com a produção de anticorpos IgG, tanto contra o citomegalovírus quanto contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Sendo assim, o nosso primeiro artigo, ele sugeriu que a gestação, através, então, da produção do estrogênio, poderia estar favorecendo a porcentagem de células T foliculares periféricas que estariam correlacionadas à produção de anticorpos. Então, sabendo disso, e sabendo da importância das células T foliculares
do estudo das células T foliculares no que diz respeito à resposta a infecções, e no caso, então, da infecção pelo HIV, existiam alguns estudos que demonstravam já que havia uma expansão dessas células T foliculares em pacientes infectados pelo HIV e que essa expansão ela poderia estar relacionada à produção de anticorpos neutralizantes contra o vírus. E no contexto, então, da gestação, ou seja, em gestantes infectadas pelo HIV, nós sabíamos que a resposta imune contra o vírus, ela contrastava dramaticamente com os eventos imunes envolvidos na manutenção da gestação. Sendo assim, a gravidez não é considerada um fator de risco para AIDS, que, porém, a taxa de transmissão vertical ela existia entre 12% a 14%. E se a gestante tivesse sintomas associados à AIDS, como, por exemplo, uma queda brusca de linfócito TCD4 e também o favorecimento de citocinas anti-inflamatórias, isso poderia estar associado ao aumento do risco de transmissão vertical. Sendo assim, o uso da terapia antirretroviral, ele é indicado para todas as gestantes, independente da carga viral plasmática e da contagem das células TCD4, e isso faz com que reduza a taxa de transmissão vertical entre 1% a 2%. Ou seja, sabendo de todas essas informações no que diz respeito à função das células T foliculares na infecção pelo HIV, e também da gestação da infecção pelo HIV, e também sabendo que não existia nenhum artigo que associasse as gestantes infectadas pelo HIV e o tratamento com a porcentagem e com a função das células T foliculares, o objetivo do nosso segundo artigo foi avaliar o impacto da infecção pelo HIV e também da terapia antirretroviral na frequência e na função das células T foliculares periféricas em gestantes. E para esse estudo, nós obtemos amostras de 30 gestantes infectadas pelo HIV no último trimestre da gestação. Lembrando que o último trimestre da gestação ele foi escolhido exatamente porque é o período onde há maiores concentrações dos hormônios estrogênio e progesterona. E, além disso, nós pegamos amostras de sangue periférico de 30 não gestantes, também infectadas pelo HIV, ambos os grupos antes e 6 meses após o uso da terapia antirretroviral. E como controle para alguns experimentos, nós também pegamos amostras de sangue periférico de 30 gestantes saudáveis no último trimestre da gestação. E o que nós observamos, primeiramente, é que ao avaliar o impacto da terapia antirretroviral na frequência de diferentes subtipos de células T foliculares, nós observamos que a terapia antirretroviral ela reduziu a porcentagem de células TCD4 e CXCR5 positivas e dessas células que expressavam PD1 nas gestantes, especificamente. E que no contexto da produção de citocinas por essas células, nós observamos que houve uma diminuição na porcentagem das células T foliculares produtoras de IL-6 após o tratamento, independente dos grupos, e houve um aumento na porcentagem dessas células que produziam interferon gama e também IL-21, ou seja, citocinas relacionadas à resposta antiviral e à funcionalidade das células T foliculares. E, além disso, também o tratamento em gestantes aumentou a porcentagem das células T foliculares que seriam produtoras de IL-10, ou seja, associadas à regulação também na gestação. Então, sabendo da importância, né, do tratamento ele ter favorecido a expansão de células T foliculares produtoras de IL-21, nitidamente a citocina associada à qualidade funcional dessas células, o nosso próximo objetivo foi avaliar o impacto da gestação nas células que produziriam IL-21 nas pacientes infectadas pelo HIV. Então, nós pegamos amostras de sangue periférico de gestantes e não gestantes infectadas pelo HIV, nós isolamos as células mononucleares do sangue periférico, isolamos as células TCD4 e células B e colocamos em cocultura na presença de SEB. Lembrando que essas gestantes e não gestantes infectadas pelo HIV, foi após o tratamento com 6 meses.
Então, nós colocamos essas células B e as células TCD4 na presença ou não de SEB. O que seria o SEB? O SEB é a enterotoxina estafilocócica B. E a presença dela nessas células, principalmente em cocultura, ela faz com que ocorra a interação entre as células B e as células TCD4. Nós deixamos isso em cocultura por 6 dias e nós avaliamos que a gestação nessas coculturas, na presença de SEB, ela favoreceu não só a produção de anticorpos IgG, como também a produção de IL-21. E no que diz respeito à resposta a vacinas, nós também observamos que o tratamento, ele aumentou a produção de anticorpos IgG contra o vírus da hepatite B e também contra o toxoide tetânico. Adicionalmente, nós fizemos umas correlações com relação à produção de anticorpos IgG anti-HBs, à proteína GP41 do vírus, à produção de estrogênio e de progesterona com a porcentagem das células T foliculares de diferentes subtipos. E nós observamos que houveram correlações positivas com a produção de anticorpos IgG contra o vírus da hepatite B, com a porcentagem das células T foliculares produtoras de IL-21, e também houve uma correlação da porcentagem dessas células com a produção do estrogênio. Aí, sabendo disso, em seguida, nós decidimos avaliar se o tratamento, foi capaz, esses 6 meses de tratamento, se ele foi capaz de recuperar a porcentagem de células T foliculares em níveis normais. Então, para isso, nós pegamos amostras das gestantes saudáveis e das gestantes infectadas pelo HIV após o tratamento e avaliamos a porcentagem das células T foliculares. Nós observamos que não houve uma recuperação na porcentagem após os 6 meses de tratamento das células T foliculares que produziam as células T foliculares, as células T foliculares que expressavam PD1, nem dessas que produziam interferon gama, IL-10 ou IL-21. Somente houve uma recuperação com relação às células T foliculares produtoras de IL-6. E que, além disso, também não houve uma recuperação quanto à produção de anticorpos IgG contra o vírus da hepatite B, ou seja, as gestantes infectadas pelo HIV após o tratamento, após 6 meses de tratamento, elas não conseguiram recuperar a produção de anticorpos IgG quando comparada às gestantes saudáveis. Porém, acreditamos que um tempo maior de tratamento possa auxiliar nessa recuperação, né, da porcentagem dessas células. E, além disso, ao avaliar a produção dos hormônios estrogênio e progesterona, nós observamos que também não houve uma recuperação com relação, por exemplo, à produção do estrogênio, o que poderia estar associada a essa não recuperação também das células T foliculares. Então, nesse sentido, esse nosso segundo artigo, ele sugeriu, então, que a infecção pelo HIV em gestantes, após o uso da terapia antirretroviral, por 6 meses, não favoreceu a porcentagem de células T foliculares circulantes quando comparado a gestantes saudáveis durante esses 6 meses. Mas, no entanto, essa terapia, ela favoreceu a expansão de células T foliculares que seriam ditas funcionais, ou seja, capazes de produzir IL-21, que poderiam estar auxiliando as células B a produzirem anticorpos. Então, sabendo disso, nós decidimos, depois de todos esses estudos, né, com relação às gestantes, nós decidimos avaliar se realmente os hormônios estrogênio e progesterona, se eles seriam capazes de influenciar não só na porcentagem, mas também na diferenciação e na funcionalidade das células T foliculares. E para isso, nesse último estudo, nós pegamos amostras de sangue periférico de 30 mulheres jovens, saudáveis,
6 a 7 dias após a menstruação, ou seja, por quê, né? Porque são os níveis onde o estrogênio e a progesterona estão em menores concentrações. E também sem o uso de anticoncepcional, porque a gente não queria realmente que houvesse nenhuma alteração hormonal nesse momento. E como controle, para alguns experimentos, nós pegamos amostra de sangue periférico também de 10 homens jovens saudáveis. Então, o nosso primeiro objetivo foi avaliar se esses hormônios eles seriam capazes de modular a frequência de diferentes subtipos de células T foliculares, de células B e de plasmócitos e plasmablastos. Para isso, nós obtemos as células mononucleares de sangue periférico e colocamos em cultura, na presença do estrogênio, progesterona e também na ausência deles. Lembrando que essa concentração de estrogênio e progesterona foi relacionada ao último trimestre da gestação. E nós colocamos essas células na ausência e na presença de anti-CD3 e anti-CD28 por 3 dias, para avaliar a porcentagem de células T foliculares, ou na ausência e na presença de SEB por 6 dias, para avaliar a porcentagem de células B, de plasmócitos e plasmablastos. Então, após 3 dias, sob estímulo de anti-CD3 e anti-CD28, nós observamos que o estrogênio e, na presença também do progesterona, ou seja, o estrogênio adicionalmente ao progesterona, ele foi capaz de aumentar a porcentagem de células T foliculares circulantes, que nesse estudo, ela foi determinada como sendo CD4, CXCR5, PD1 positivas, e também dessas células que expressavam ICOS. Além também de favorecerem a expansão de células T foliculares circulantes, produtoras de IL-21 e de IL-17. No que diz respeito às células T foliculares regulatórias, nós observamos que o estrogênio, e mais ainda na presença do progesterona, foi capaz de aumentar a porcentagem de células T, CD4, CXCR5 positivas, que expressavam ou não FOXP3, mas que eram positivas para IL-10. Agora, quanto aos subtipos de células B, de plasmócitos e de plasmablastos, então, após 6 dias de cultura com SEB, nós observamos que o progesterona com o estrogênio, ele foi capaz de diminuir a porcentagem de células B virgens e, ao mesmo tempo, aumentar a porcentagem de células B de memória. E, além disso, na mesma proporção, eles foram capazes de diminuir a porcentagem de plasmablastos, enquanto aumentava a porcentagem de plasmócitos secretores de anticorpos. E sabendo disso, então, os hormônios eles eram capazes de influenciar na porcentagem dessas células. Será que eles seriam capazes de modular a diferenciação das células virgens em células T foliculares? Para isso, nós obtemos as células mononucleares do sangue periférico. Nós isolamos essas células virgens, CD4 virgens, e colocamos em cultura. Sem nada. Na presença de anti-CD3 e anti-CD28, ou seja, para mimetizar o primeiro e segundo sinal envolvido na ativação da célula T. E também, além do anti-CD3 e anti-CD28, na presença de citocinas que estariam relacionadas à diferenciação de células T foliculares em humanos. E colocamos também a presença dos hormônios estrogênio, progesterona e estrogênio e progesterona por 5 dias. Em seguida, nós observamos que, após esses 5 dias, o estrogênio sozinho, e ele também na presença do progesterona, ele aumentou a porcentagem de células T foliculares circulantes e dessas células, provavelmente, que estariam produzindo IL-21. Ou seja, os hormônios gestacionais, eles aumentam a frequência das células T foliculares e aumentam a diferenciação dessas células T foliculares. Será que elas estariam aumentando a funcionalidade dessas células? Será que elas estariam auxiliando essas células
a serem mais funcionais, a auxiliarem as células B a produzirem anticorpos. E para isso nós isolamos células T foliculares e células B, por sorte, e colocamos em cocultura na presença ou na ausência dos hormônios estrogênio, progesterona e estrogênio e progesterona em combinação, com SEB por 6 dias. E nós observamos que o estrogênio e mais ainda também na presença do progesterona, ele foi capaz de aumentar a produção de anticorpos e também de IL-21 resultante dessas coculturas. E por último, apesar de nós não observarmos nenhuma diferença entre a porcentagem das células T foliculares circulantes entre homens e mulheres, nós observamos que ao avaliar a expressão dos receptores de estrogênio e de progesteronas em um homem e uma mulher, tanto em células não foliculares quanto em células foliculares, nós observamos que a expressão dos receptores de estrogênio e de progesterona eram muito maiores nas mulheres com relação aos homens. Sendo assim, esses 3 artigos, eles nos deram a informação de que a gestação, no caso, as gestantes infectadas pelo HIV, após o uso de 6 meses da terapia antirretroviral, elas podem realmente não ter recuperado a porcentagem de células T foliculares em níveis saudáveis. No entanto, o estrogênio e a progesterona, ele seria capaz de favorecer a expansão de células T foliculares funcionais, capazes de produzir IL-21, e de auxiliar as células B a produzirem anticorpos. Eu queria agradecer a todos aqui presentes. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, eu queria agradecer ao Laboratório de Imunofisiologia e Imunopatologia dos Linfócitos T por esse trabalho primoroso que nós fizemos durante 6 anos. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem também mandar alguma dúvida por e-mail, se quiserem, se não quiserem falar agora. Bom, então, em primeiro lugar, agradecer a Clarice pela excelente palestra. Aliás, o mais legal da sua... Quer dizer, um dos aspectos mais legais da sua palestra, Clarice, além dos resultados, é mostrar que um egresso do PBMC, né, e conseguiu alcançou um sucesso tão grande em termos produtivos, né? Publicou trabalhos relevantes, né? Aí você, numa palestra, citou 3 trabalhos seus, então isso é importante, acho que mostra... É um aspecto importante para os nossos alunos, né? Porque a ciência vive também de divulgarmos os nossos resultados e publicarmos eles para que outros pesquisadores consigam reproduzir eles, né? E a gente consiga caminhar no conhecimento científico e divulgá-los, né? Por último. Então, eu queria te dar parabéns nesse primeiro momento. Num próximo momento também, eu queria abrir para perguntas, né? Perguntas. Nós temos aqui alguns professores, temos os alunos da pós. Vocês podem fazer as perguntas tanto via chat quanto via voz. É só abrir o microfone. Cléo, acho que está com o microfone aberto. Cléo, pode falar. Eu emprestei ela para o laboratório de inflamação do Bose. Ela está emprestada. Brincadeira. Enfim, são tantos talentos, né, Pablo? Tanta gente boa. A Carmen já teve a oportunidade de trazer os alunos dela. E, enfim, tantos professores que batalham para pegar esses talentos, formar. Aí vem uma tristeza no coração, a gente fica triste, o aluno fica triste quando você vê tanto investimento, né, em ciência, que pode reverter em bem da sociedade. Mas eu sempre acho que o mundo não dá volta, né? Ele capota. Hoje é a ciência que pode nos tirar da escuridão que vivemos, não é? Respeitando todos os dogmas de todas as religiões,
elas são muito importantes, elas têm mais um aspecto cultural do que outras coisas às vezes, né? O cobrir rosto, não sei o quê, mas é a ciência, né? A ciência pura, a ciência bonita. E está aí, né? Muita gente que não defendia a vacina, que era contra a vacina, hoje está aí até mostrando o bracinho e dizendo que vai se vacinar, né? Tirando a ignorância plena do ser humano, vem a ciência, com seu imenso amor, porque a ciência ela é regada de amor, gente. A ciência ela tem como objetivo melhorar a tua vida, a vida do teu pai, da tua mãe. É uma ciência mais humana que eu conheço do que ficar somente na igreja orando. É aquela ação que você fica 12 horas fazendo um experimento, não dá certo. Eu acho que o cientista realmente merecia um lugar de pleno destaque, porque ele que traz à frente hipótese, testa as hipóteses, ele que se ferra sem poder ir para uma praia, sem, fica feio, como eu estou, acabada. A Clarice está bonitinha aí, porque ele passou 3 horas se arrumando. É um bando de gente horrorosa. Vou até uma luz para melhorar aqui. Mas isso é puro amor, né? E a sociedade tem que começar a valorizar isso. Agora, Clarice, na Covid, né, que a gente estava comentando, a gente começou pensando o seguinte: as gestantes não eram vítimas, né, preferencial do vírus, e a gente ficou pensando, né, será que é porque a gestante tem essa resposta imunomoral mais acentuada, e de repente é uma resposta imunomoral mais neutralizante? A gente ficou com aquela dúvida, né? Então, minha pergunta para você, depois de eu fazer esse desabafo, viva a ciência, viva a vacina. E essas vacinas podem ser dadas para gestantes, né? A pergunta direta, pronto, acabou. Vamos lá fazer a pergunta. Você tem lido sobre o assunto de Covid, gestante e anticorpos? Sim, sim. Na verdade, existem poucos artigos relacionados, assim, muito à resposta mesmo imunomoral. Realmente faltam artigos relacionados a isso. Acho que realmente tudo está muito naive. Para quem não sabe, o meu pós-doutorado é em imunologia do Covid. Mas não em gestantes. Mas o que eu tenho visto é que existem muitos resultados conflitantes, assim, com relação a isso. Existem estudos falando que talvez essas gestantes elas poderiam desenvolver um quadro mais grave na infecção pelo Covid, mas eu acredito, e tem alguns artigos que dizem que talvez isso pode variar dependendo do trimestre gestacional, da fase da gestação, e eu acredito que seja, talvez, relacionado, sim, aos hormônios gestacionais. Provavelmente, se elas pegarem Covid no último trimestre, acredito eu, que o desenvolvimento da doença e até a capacidade de passar para o feto sejam menores do que no início da gestação, porque realmente existem muitos dados sobre aborto espontâneo, né, no início da gestação, quando as gestantes elas acabam pegando Covid, mas eu acho que como todos os grupos que nós temos estudado Covid, é muito heterogêneo, né? E eu acho que a maior dificuldade dessa doença é essa, você tentar achar um marcador de predisposição da doença, tanto em gestantes, quanto em não gestantes, quanto em pessoas com comorbidades, como não. Hoje em dia, nós vemos que os casos mais graves são em homens de 50 anos, não são mais idosos. Nós vemos que até sobrepeso, não necessariamente a pessoa tem que ser obesa, mas até se você for sobrepeso, você tem a tendência maior, talvez, a ter um caso um pouco mais inflamatório, né? Então... eu só gostaria de fazer um adendo aí, Clarice, sim, porque, assim, as pessoas estão esquecendo que os idosos foram os primeiros a ser vacinados, né? Talvez isso seja a prova cabal que a vacina está realmente protegendo. Eu sei que os jovens se expõem mais, é fato, mas eles moram, muitas vezes, com a crise financeira, muitos estão voltando a morar com seus pais e avós. Então, se está diminuindo, a gente tem que saber o quanto aí é o processo de vacina, né? Mas eu acho que
Isso já tinha sido observado antes do processo de vacinação, Cléo. Mas, além disso, eu concordo que realmente os idosos, a gente estava falando esses dias sobre uns casos que tiveram num lar de idosos, eles não usam máscara, e todos tinham sido vacinados. Sei lá, entre 60 e poucos idosos. E 40 e pouco pegaram Covid vacinados. Mas nenhum teve caso grave e foi parar na UTI. Ou seja, esse é o objetivo da vacinação, né? Acredito eu. Então, realmente. Transformar a doença numa gripezinha, né? Isso. Olha, se for, eu até acredito, até aceito, se for nesse sentido. Até aceito falar isso, realmente. Gripezinho, não. Esse termo gripezinho a gente não pode... É horrível, mas nesse caso... Mas... É uma brincadeira, obviamente, né, com tudo que aconteceu, mas é mais ou menos a ideia é essa, né? Se a vacina transforma uma doença que pode ter complicações tão diversas, né, e graves, né, num quadro que não precisa nem internação, né, é o ideal, né? Então, eu acho que essa é a ideia. Né? E é isso, acredito realmente que isso seja, os idosos eles têm ficado mais em casa, eles estão começando a ser vacinados, acredito isso sim, mas eu também acredito que realmente as respostas são muito heterogêneas, assim, muito heterogêneas, e realmente vai ser um trabalho árduo achar algum marcador, assim, tanto para os persistentes, não sei se todo mundo sabe, mas existe essa caracterização, né, dos persistentes do Covid, então para tentar achar o porquê que eles seriam persistentes, porque muitas vezes não tem uma razão envolvida assim por alto, então acho que existem muitas questões, mas eu acho que estudar a gestação, o contexto da gestação na infecção pelo Covid é muito importante, assim. E realmente. Desculpa, persistente você diz aquele que permanece PCR positivo. Isso, por mais de 15 dias. 30, Isso. 30. Tem gente que, a partir de 15 dias, já é considerado persistente, mas eles podem ficar meses positivos. E muitos casos, eles têm a carga viral mais baixa, assim, realmente eles não seriam tão capazes de transmitir, mas existe essa possibilidade, sabe? As pessoas não entendem isso. Existe totalmente a possibilidade de... Teve um caso de uma pessoa que ficou 5 meses positiva. E ela começou a perceber porque as pessoas que almoçavam e dormiam com ela no plantão, elas começavam a pegar Covid. E ela era super infectante, assim, ela passou para mais de 20 pessoas por 5 meses. Nossa, então, nossa, mãe. E entender o porquê disso está acontecendo, sabe? Eu acho que é muito importante. Eu queria, eu continuo, continuam as perguntas abertas, eu só queria aproveitar a oportunidade, é uma pergunta complementar da Cléo. Os relatos, e eu não estou acompanhando esse aspecto científico específico, mas, ainda em Covid, desculpe. Sem querer a gente leva para o Covid, não tem como. Essa questão das gestantes, ao que, pelo menos a imprensa tem divulgado, 80% das gestantes contaminadas com Covid estão no Brasil. Né? Então, assim, eu não sei se você tem alguma coisa a acrescentar em cima de um dado tão surpreendente. Porque, assim, independentemente das questões... nós temos questões de saúde, né? Nosso sistema hospitalar, ele carece... O SUS é maravilhoso, mas, obviamente, há aspectos deficitários em termos de atendimento. E, né, nós conhecemos as nossas mazelas, mas que bom que nós temos o SUS. Né? Mas outros países, em condições parecidas com as nossas, nada se compara. 80% é esse o número mesmo? Como é que você está avaliando? Eu não acredito que seja uma predisposição genética, por exemplo. Eu acredito, na verdade, que seja realmente a nossa qualidade de vida, a questão de que mais jovens têm ficado... As gestantes aqui são jovens, normalmente, então também os jovens, eles tendem a sair mais, a tentar, né, viver, já estão cansadas da pandemia, acredito eu. Acredito que seja... Eu não acredito, realmente, seja qualidade de vida, seja a questão de lá, por exemplo, calma, deixa eu organizar meu pensamento. Lá fora, por exemplo, eu acredito que uma gestante, ela teria um pouco mais de cuidado, não sei, com relação a tudo. E
tanto a estrutura do hospital deve ter, provavelmente existem estruturas de hospitais com maior qualidade do que aqui. É aquela coisa, a gente defende o SUS, mas a gente sabe o que tem acontecido. E realmente a capacidade de infecção do vírus está muito maior no Brasil do que nos outros lugares. Então eu acho que é um dado meio estranho, sabe? Não é 80% estranho. Delas são. É porque aqui a maioria tá. A capacidade de infecção do vírus aqui tá maior, sabe? Se duvidar, tá 80% a mais do que nos outros países. Entendeu? É então, estranho, não mas se a gente. Estranho, mas se a gente pensa. Pode, Carmen, pode falar. Eu acho que a densidade demográfica nas comunidades aqui do Rio de Janeiro é altíssima. Uhum. País desenvolvido não tem essa densidade demográfica. As pessoas não moram 10 pessoas Também. Uma casinha mínima de 20 metros quadrados. Uhum. Agora a Índia está explodindo. Deve ter gestante até com pé na Índia. Mas a Índia não tem nem, proporcionalmente, nem 10 vezes menos a taxa de mortalidade por população. Não, mas a mortalidade por população na Índia é brutalmente mais baixa do que no Brasil. E se a gente for pensar também, nós temos países como o Peru, o Chile, ou o México, que tiveram processos importantes, e vamos colocar que são realidades mais ou menos comparáveis às nossas, né? Culturalmente, estruturalmente, e não tem esse dado, né, de quantidade de gestantes, me chama muita atenção. Tem o lado da propaganda negativa, ou seja, que não é para isolar, as pessoas que o México já moram também tem, num lugar né? pequeno. Tem que trabalhar, tem que pegar o BRT que vem lá de Santa Cruz para Barra, cheio de gente. Sim. Então, a gente tem uma condição socioeconômica aí péssima, a condição de higiene dentro das comunidades também, por conta da não possibilidade de isolamento, né? Tem locais que não tem água para lavar a mão. E lá as pessoas fazem filho, entendeu? Então, é uma coisa assim que realmente a gente tem que ficar preocupado com a situação realmente de vulnerabilidade dessas comunidades para a Covid. Infelizmente, os médicos não têm ajudado, porque todas as vezes que alguém pega o Covid, vem falar comigo e eu falo, você tem que fazer o PCR antes de você voltar à sua vida normal. Ah, não, mas meu médico falou que depois de 10 dias o vírus está morto, eu posso sair. Então, cara, aí sabe o que acontece? Eu explico toda a situação, aí a pessoa vai, escuta o médico, as pessoas, elas tendem a aceitar a informação que mais convém a elas. Então, elas vão querer sair, elas vão ouvir o médico delas, porque elas vão me ouvir, sabe? Então, é isso que tem acontecido muito também. Então, a taxa de infecção aqui, com certeza, tem aumentado por isso, tem aumentado por causa da P1, da nova variante. Então... E em relação a crianças, Clarice, o que você tem a declarar? Olha, as crianças, antigamente, elas eram mais assintomáticas, e hoje em dia elas ainda apresentam isso, mas elas têm se infectado bem mais do que antes. E não só isso, elas têm desenvolvido, eu não sei se vocês sabem, uma síndrome inflamatória chamada MIS-C, que é semelhante ao Kawasaki, e que muitas pessoas não associam ao Covid, mas elas têm apresentado essa síndrome inflamatória 3 meses depois de ter Covid. Então, e muitas crianças têm acontecido isso. Então, é muito importante também proteger as crianças, porque a gente acha que não e que tá tudo bem. Eu só vejo crianças sem máscara na rua, normalmente. Sem se cuidar. E elas que estão passando para os pais em casa, para os avós, sabe? Então, eu acho que é realmente uma cadeia que agora a gente está lá na FRJ com uma criança de 8 meses em estado super grave com Covid. Internada mesmo, assim. Então, você não pode mais dizer também, tudo bem, é raro esse caso, mas que não é impossível um neonato pegar Covid, sabe? Olha, obrigado, Carmen, pela pergunta, obrigado pelas respostas. Clarice, o professor Cassiano está com a mão levantada. Por favor, Cassiano, pode... Obrigado. Oi, Clarice, tudo bom? Primeiramente, gostaria de te parabenizar, excelente palestra, aquela palestra que, com propriedade, né?
mostrando dados e publicações, então mostra a que veio, né? Como eu diria Claire. E eu vou pegar carona nessa discussão, tanto da Carmen como do Pablo, na questão da Índia e na questão das crianças, né? Eu acho que a Índia vai poder ser um exemplo melhor, porque a Índia, as pessoas vivem muito próximo da realidade nossa, né? Trens lotados, ônibus lotados, questão de grávidas e questão de crianças. Eu acho que essa é uma questão das crianças, que as escolas estão sendo consideradas, assim, serviços essenciais, e muitos pais mandam as crianças para a escola porque tem que trabalhar. E, assim, não vejo muita coisa, assim, não tenho procurado também, mas muita coisa a respeito das crianças. E agora você trouxe esse alerta, né? Não sei qual seria a faixa etária que você percebe que talvez as crianças sejam mais ou menos suscetíveis. Tem alguma coisa a respeito disso, né? Não, os artigos que eu tenho visto varia entre 6 a 17 anos, assim. Dessa síndrome inflamatória. Uma faixa etária mais... até 10 anos é mais afetado, de menos de 3 anos... eu, pelo menos, não sei, não vi, mas pode ser, não sei se hoje em dia já foi definido isso, mas acredito que seja essa faixa etária até os 12, que eu acho que são a faixa etária que as crianças, pelo menos, capacidade de infecção, não de apresentar a MIC, mas capacidade de infecção, talvez pela... Minha preocupação em relação a isso... Falta de controle, né, da cidade. Exatamente, falta de controle, falta de informação. Já está uma falta de informação muito grande em relação a todas as faixas etárias, né, de acordo com a infecção. Aquele, não preciso tomar cuidado, entre várias coisas absurdas, mas as crianças podem ser o próximo grande boom, porque estão vacinando idosos, estão vacinando profissionais de saúde. E as crianças, eu não sei nem se existem testes clínicos definitivos ou de segurança, e vacinas em crianças, como é que elas vão ser afetadas? Porque a gente sabe que a vacina protege contra um agravamento da doença, não protege da infecção. Então, pais, avós podem se infectar, transmitir para crianças, e o que vai acontecer com essa população enorme de crianças, né? Como é que... Existe algum pensamento... ou alguma discussão nesse sentido? Se eu não me engano, já existem alguns testes clínicos sobre a possibilidade de realizar uma vacinação em crianças, mas eu acho que eles estão bem precoces, assim, mas eu acho que já está sendo desenvolvido, sim. Eu sei que nos Estados Unidos já estão começando, pelo menos até 16 anos, eles já estão vacinando, né? Já está diminuindo a faixa etária. Mas realmente é uma preocupação, porque vão ser a população que vai ter Covid, né? Covid não necessariamente na forma grave, porque eu acho que isso foi o que sempre aconteceu, né? Mas você pode desenvolver depois consequências graves. Então, ninguém sabe. E eu acho que quanto mais pessoas se infectarem, maior a probabilidade do vírus continuar mutando, e isso vai continuar acontecendo Essa era a minha segunda questão. Se na nossa população, que tem alguns milhões de pessoas, né, 200 milhões de pessoas, já apareceram variantes. Na África apareceram variantes. E qual é a projeção, por exemplo, na Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas? Quantas possibilidades de mutações? Assim, seria uma coisa terrível, né? Eu realmente... Aquele túnel, aquela luz que você não sabe onde está, doutor. Pessoal, só falar, Roberta Luísa Barbosa Léo colocou uma coisa muito legal no chat, que a gente passou aí, ó, essa sensação de que estou protegido com esse kit Covid, né? Eu ia falar, Léo. Eu ia falar, depois da fala do Cassiano, eu ia falar. Mas pode continuar, por favor. Não, achei ótimo a aluna ter colocado. Fantástico. A questão, a Roberta colocou, né? A questão da proteção com kit Covid, a falsa sensação de proteção, né? Na verdade, está sendo amplamente divulgado e, assim, a gente tem uma parcela, aproximadamente 1/3 da população brasileira, acreditando piamente nisso, fora a desinformação científica natural de uma população que tem, né, déficits importantes de educação. Imagine educação científica, né, na área de ciências da saúde.
ciências biomédicas. Então, acho que é um combo perfeito aqui no Brasil, né? As pessoas estão com medo, né? Então, elas têm medo, elas acham que não vai me fazer mal, só que está fazendo mal. As pessoas estão tendo sérios problemas renais, de fígado, por conta desse uso indevido desses medicamentos, né? Então, eu ouvi esses dias falando que acho que as pessoas estavam inalando, usando cloroquina em nebulização. Achei... As pessoas não têm a menor noção de produção, de como se produz um fármaco, né? Porque inalar, macerar um comprimido para fazer uma inalação é uma agressão com quem tem formação farmacêutica, né? E obviamente, um absurdo do ponto de vista de saúde. Então, um médico... Vou inalar, vai proteger minhas vias aéreas. Deve ser alguma coisa assim, não sei. Não faz o menor sentido. Pelo contrário, né? Se você macerar, você pode acumular partículas nas suas vias aéreas e piorar o quadro. É uma ignorância num nível assombroso. E médicos conduzindo isso. A gente tem um déficit importante na qualidade da formação dos nossos médicos. Os conselhos regionais nada fazem. O Conselho Federal, pelo contrário, lavou as mãos durante muito tempo. Vários conselhos regionais, inclusive, publicaram, colocaram outdoors nas ruas. Não, procure o tratamento precoce, fomentando isso. E agora emitiram uma carta para a Câmara, e eu não tenho problema nenhum que está gravado isso aqui, porque isso está documentado, emitiram uma carta para a Câmara que nunca recomendaram, né? E estão lavando as mãos, e a gente continua com... Aproveita da pandemia para promover a indústria farmacêutica de alguma maneira, sabe? Isso é muito errado. E mesmo algumas empresas já colocaram, embora tenham demorado aí alguns meses, né? Falaram, né, que não sei se agora me fugiu qual foi, se foi a da cloroquina, me fugiu o nome agora, enfim, também. Foi a cloroquina. Foi da cloroquina. Falou, olha, não serve, cloroquina não serve. Finalmente a empresa falou. Levou 9 meses para isso, mas falou. Enfim, a Roberta continua colocando aqui, seríssimo mesmo. Muitas cidades distribuíram kit Covid, até hoje, né? Distribuíram, nossa. Eu ouço, quando descobrem que eu sou professor universitário, trabalho com ciência e entendo minimamente da área, as pessoas me abordam e falam, mas tá sério mesmo? É isso mesmo? Porque eu tomei ivermectina e fiquei muito bem. Não, tem gente... eu nunca peguei, tipo... eu chupo manga também, nunca peguei, fiquei bem. Exatamente. E tem gente que às vezes não tem muita gente em comum que tenha pegado, então acha que é mentira, acha que é a imprensa que está falando sobre esse grande número exorbitante de internação, entendeu? Não acredita nem que existe. Teoria da conspiração, sabe? Mas isso tem muita culpa as igrejas evangélicas, né? Que os pastores... eles divulgam esses tratamentos precoces e pedem para todos orarem, que quem orar não vai pegar Covid. Então, tem toda uma desinformação para a população. Eu tenho uma caseira, numa casa que eu tenho aí na região dos Lagos, que ela não queria tomar, ela hoje tomou a vacina. Mas ela não queria tomar essa vacina de chinês, não, porque chinês é uma coisa horrorosa e coisa e tal. Onde você ouviu isso? Meu pastor que falou. Entendeu? Então, é uma coisa muito complicada. São 42 milhões de pessoas que frequentam, muitas vezes, cultos com pastores que não são informados. Tem muito pastor bom, tem pastores maravilhosos aí. Conheço o pastor Henrique aí, que é assim, um sujeito diferenciado, excelente. É isso que eu ia comentar, Carmen. Eu acho que nós temos pessoas influenciadores, né? Líderes, deveriam. Tanto digitais, mas influenciadores dentro das religiões, né? E aí os pastores, ou padres, ou enfim, em todas as religiões de matrizes africanas, ou enfim, os espíritos, enfim. E as pessoas, como influenciadores, eles têm um papel importante. E quando eles começam a colocar opiniões anticientíficas numa crise, numa pandemia, é super preocupante. A gente não pode generalizar, né? Porque nem todos são assim, obviamente. Mas eu acho que eu ia colocar um pouco do que você falou agora, Carmen, com a primeira fala da Cléo. Eu queria levantar uma campanha
que não sou só eu, outras pessoas já falaram isso, eu acho que as pessoas, quando tomarem vacina, eu respeito muito individualmente a religião de todas as pessoas, de cada um. Acho que é um aspecto individual importante, um aspecto espiritual. Todas as pessoas têm o direito de desenvolver essa parte da vida, enfim, com toda a liberdade do mundo. Mas eu acho que as pessoas, na hora de tomarem vacina, não deviam falar graças a Deus. Elas deviam falar viva a ciência, viva o SUS, né? Sabe por quê? Porque quem está precisando de agradecimento, quem está precisando de carinho, quem está precisando de fomento e de força são os médicos da linha de frente, são cientistas, bolsistas que estão vendo as oportunidades cada vez mais escassas, a bolsa está paralisada, as bolsas estão paralisadas, congeladas há anos, enfim, a situação, o fomento para a pesquisa científica está cada vez pior. Então, acho que a gente precisava fazer um graças à ciência, um viva a ciência, um viva o SUS. É isso que a gente precisava. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade de também falar isso, vista a fala dos dois, da Carmen e da Cléo. Se não me engano, eu não sei se foi a Cléo ou o Cassiano que levantaram a mão primeiro. Eu acho que foi a Carmen. Perdão, Carmen ou Cassiano? Carmen. Eu quero deixar muito claro que eu sou a favor do trabalho que as igrejas evangélicas fazem com relação a apoio nas comunidades. Tem locais aí que o governo não chega, então é a única instituição, digamos assim, que apoiam as pessoas em dificuldade, entendeu? Quero deixar isso claro, porque pode ter ficado a impressão que eu sou contra as igrejas evangélicas. Nada disso. Eu estou falando com relação à parte científica, à parte das vacinas, a maneira com que muitas pessoas passam, né, a sua ideologia anti-ciência para as comunidades. Isso aí é que, para qualquer religião, não é só isso que eu falei. Eu falei foi uma experiência que eu tive com a minha caseira. Foi só minimizar isso aí para não dar a impressão de uma coisa preconceituosa no geral. Perfeito. Clarice, a gente vive a pandemia, né? Então a discussão acabou partindo para a Covid. Não tem problema. É o que estamos vivendo nesse momento. É o que estamos vivendo. Deixa eu ver aqui, a Janaína acabou de fazer um comentário. A Lauriza, deixa eu só ler aqui alguns comentários do chat, né, antes de eu falar outras coisas. A Marisa, foi o presidente que falou para fazer nebulização com a cloroquina. Houve, se não me engano, algum experimento externo, não começou aqui no Brasil, mas houve reverberação aqui no Brasil. Então ela coloca o link aqui do nosso presidente falando isso, e aí a gente sabe que outros tantos médicos ouviram isso e seguiram essa orientação, e eu fico me perguntando onde eles se formaram, né, porque não é possível. A Lauriza colocou aqui que as igrejas neopentecostais acabam fazendo trabalho de base que o governo deveria fazer, então gera esses efeitos negativos, né, como que a professora Carmen falou. Então, como eles estão assumindo esse papel, ficam sendo a palavra ou a fonte segura de informação para essas pessoas. É referência, né? É referência. E a Janaína acabou de colocar que a grande massa da população sem acesso à saúde, consultas médicas em geral, produz no desespero esse comportamento da população de automedicação, né? Começam e aí eu complemento, né? Que passam a acreditar naquilo que lhes convém, que foi uma coisa que você bem falou, né, Clarice? Isso. Não, totalmente isso. E realmente faz sentido essa questão. Aí elas tomam esse medicamento e aí melhoram, provavelmente, mas não por causa do medicamento, e elas acabam achando que foi por causa do medicamento. Elas só chegam aí a um hospital mesmo se elas estiverem num caso super grave, né? E aí depois fala que morreu ou que ficou internado porque não tomou, sabe? Gente, eu tenho duas amigas médicas, duas pessoas que são boas médicas, em princípio, formadas em universidades boas, federais, que elas estavam nessa de receitar ivermectina com azitromicina, e no princípio davam cloroquina ainda, depois que pararam de dar cloroquina. Eu até compreendo, Carmen, o uso off-label no início, quando o médico estava desesperado, o cara lá na ponta não tinha orientação nenhuma. Olha, tentar alguma coisa é melhor tentar alguma coisa do que não tentar nada, né? Eu até compreendo,
O problema é que o tempo passou, as evidências foram se acumulando de que não tem efeito, que não tem benefício nenhum. E esses caras não se atualizaram e se apegaram a isso como uma religião. E aí? Acho que o problema está por aí, né? Enfim, eu queria colocar uma coisa para você, Clarice. Nossa, a discussão foi ótima. Eu queria já deixar até um convite, já que você está fazendo um pós-doutorado na área, embora você tenha apresentado os dados, parte do que você trabalhou aqui, né? E maravilhosos os dados. Acabou que a discussão descambou para o Covid. Quando você tiver o seu trabalho encaminhado, né, submetido ou já publicado, conforme você se sentir à vontade, por favor, já tem um convite para voltar aqui e falar. Acho que é importante aqui para a nossa pós mostrar que alguém formado aqui no nosso programa está encaminhado e está, além de outros professores aqui, outros profissionais que também estarem pesquisando o tema, você também, como egressa, está envolvida, né? E trazer as novidades que você encontrar. Então, já fica aqui esse convite para você voltar. Já pré-aceito. Pode deixar. Tá? Você já tem mensagem, tem o WhatsApp meu, tem a própria Cleo, enfim, tem outros tantos professores. Só entrar em contato que a gente abre espaço para você divulgar aqui o trabalho. É importante a gente discutir isso também. Claro, se ninguém mais tiver alguma pergunta, alguma outra colocação, bom, mais uma vez agradecer, foi excelente a discussão. O trabalho foi excelente, obrigado, Clarice. Obrigada. Obrigado pelo aceite. E é isso, tá, pessoal? Então, vamos finalizar o seminário por hoje. Tá? Muito obrigada, Boa noite gente. a todos. Obrigada, Clarice. Obrigada. Obrigada pela discussão toda, foi muito boa mesmo. Isso. Gente, tchau, tchau. Boa noite a todos.